Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio de estreia do ProAutoCast, um novo canal de informação e diálogo da ProAuto com o segmento automotivo. Eu sou Karina Pachiega, jornalista, e recebo neste primeiro episódio um convidado muito especial, o presidente da ProAuto, Leandro Costa Ramos. Leandro, seja muito bem-vindo. Olá, Karina, tudo bem? É um prazer estar aqui, inaugurando o nosso ProAutoCast, e tenho certeza que daqui para frente nós vamos fazer vários podcasts trazendo conteúdo para o associado, para o nosso parceiro e para todos interessados em conhecer um pouco do universo da ProAuto. Sem dúvida, conteúdo de altíssima qualidade. E sem pressa. Sem pressa. É uma prosa boa. É uma prosa boa, vamos lá. Leandro, hoje a gente inicia com um tema extremamente relevante, que marca um antes e depois do setor. A gente está falando da Lei 213/2025, que regulamenta as associações de proteção veicular em todo o país. Aliás, esta é a maior reforma no setor dos últimos tempos. Uma mudança importante, aguardada por anos, que traz segurança jurídica e valoriza quem sempre atuou com responsabilidade e transparência. Leandro, você lidera há anos uma das maiores associações de proteção veicular do Brasil, que tem mais de 18 anos de história. Qual é o posicionamento da ProAuto diante deste novo cenário, com essas novas diretrizes para os setores de proteção patrimonial mutualista e cooperativas de seguros? Excelente pergunta, Karina. Bom, antes de responder diretamente sobre essa pergunta, eu gostaria de contextualizar um pouco o que aconteceu ao longo desses anos. As associações elas surgiram no início dos anos 80, através dos caminhoneiros, dos cegonheiros, que não tinham opção de fazer nenhum tipo de seguro. Foi uma lacuna deixada pelas seguradoras, né? Pessoas desassistidas pelas seguradoras, a qual existente naquele momento, né? Com isso, um grupo de cegonheiros, mais concentrado em Betim, onde fica uma montadora, mais concentrado aqui na Grande São Paulo, onde fica outras montadoras, constituiu-se associações para dividir despesas, não necessariamente somente de batidas ou de um roubo de um caminhão, mas despesas de manutenção, despesas de colisão também, e aí foi evoluindo, e chegou no início dos anos 2000, essas associações começou a ramificar também para o público em geral, que era excluído pelas seguradoras. Eu vou citar alguns exemplos. Categorias de taxistas, jovens entre 18 e 25 anos têm ainda até hoje um preconceito muito grande por esse perfil, né? Então as associações surgiram dessa forma. Eu vou fazer um paralelo para todos que estão assistindo entender, pessoal. É algo muito parecido com o que é hoje o motorista de aplicativo. Uhum. Não existe nenhuma proibição da Karina me dar uma carona, a gente mora no mesmo prédio, e você cobrar por isso. E isso, através de um app, né, de um app ali, você disponibiliza o seu carro e cobra para fazer esse transporte de pessoas. Não existe nenhuma lei específica dizendo se o carro tem que estar limpo, se o carro tem que ter ar-condicionado. A partir da Lei 213, e aí nós chegamos na resposta, né? A partir da Lei 213, o nosso segmento ele fica regulamentado com diretrizes, regras e normas para a gente seguir e proteger o principal personagem de todo esse ecossistema, que é o associado. Então, o posicionamento da ProAuto queremos e vamos buscar, agora, depois da lei sancionada, que foi sancionada em janeiro, nós vamos buscar um infralegal que seja possível de ser cumprido, né? Toda lei sancionada, depois de uma lei complementar, fazer a volta, né? Eu tenho que contextualizar e a gente tem tempo para isso. Uhum. Toda lei sancionada, depois de sancionada, ela tem um período de regulamentação, de construir as regras. A gente está nesse momento. A gente está exatamente nesse momento. Minto, Karina, a gente está no momento de cadastro. Hoje é 16 de maio, né? Então a gente está no momento de cadastro. A ProAuto fez o cadastro dela no dia de ontem. E esse período de cadastro é o período que a gente vai se cadastrar e posteriormente a esse período nós vamos
construir as regras. O que eu tenho conversado com as autoridades, com o CNSP, com todo o mercado, com o governo, é que as regras têm que ser possíveis de serem cumpridas. E o que isso vai trazer para o associado? Segurança. Para as entidades, para as associações, também vai trazer segurança para operar com regras claras, objetivas e o principal, protegendo o associado. Pelo que você está trazendo aí para a gente, é um marco regulatório no setor de seguros e proteção patrimonial, traz mudanças significativas, especialmente para as cooperativas de seguros e as associações, ao regulamentar oficialmente as operações de proteção patrimonial mutualista. Qual que é o principal impacto dessa regulação para quem atua diretamente com proteção veicular? Tá. Excelente pergunta, Karina. O grande objetivo da lei, depois dela sancionada, regulamentada e começando de fato, a gente tem um prazo para se adequar a todas essas regras, é a proteção do associado. É o associado estar protegido de que ele vai fazer a proteção do carro dele aqui na Proalto e ele vai receber a indenização dele. E isso serve para todo o segmento. Então é importante destacar que dentro do ecossistema e da lei que foi sancionada, nós vamos conseguir cumprir todos os procedimentos que estão estabelecidos nessa lei. Por quê, Karina? Em 2019, a Proalto começou a fazer um trabalho já de entrega, de evolução de entrega melhor do que muita seguradora. Tá? Gosto de dizer isso. Hoje a Proalto trabalha com peças originais, genuínas. O grande diferencial da Proalto perante a todo segmento é pagar rápido. É um absurdo dizer isso, né? Mas é o grande diferencial nosso. Então, ou seja, operacionalmente, no que se refere à entrega, nós já trabalhamos igual ou melhor do que muita seguradora. Então, essa evolução de operação que a gente fez desde 2019. Por que 2019, Karine? Por que 2019 foi um ano tão importante para a Proalto? Foi quando a gente passou a utilizar o nosso sistema próprio. Foi quando a gente passou a investir muito em tecnologia, e hoje nós estamos aqui, né, construindo e realizando esse podcast. A gente evoluiu muito no que se refere à tecnologia. E aí a gente começou a achar qual eram os nossos gargalos, onde a gente tem que arrumar, tem que organizar a casa, e a gente foi organizando. E hoje, em 2025, a gente está preparado para cumprir todas as exigências vindas do CNSP, vindas da SUSEP, e eu não tenho dúvida que a Proalto vai sair, já está na frente de muitas associações, espero que todas, tá? Fui presidente de uma federação, e eu gosto muito de compartilhar, principalmente no que se refere à gestão de risco, com os meus colegas, concorrentes e com todo o segmento. Leandro, durante muitos anos o setor funcionou de forma autorregulada, como você também já mencionou. Por que você acredita que essa mudança aconteceu justamente agora? Bom, outra pergunta excelente. Essa lei a gente já está tentando sancionar ela desde 2015. 2015 surgiu uma lei, 2012, primeiro sobre o tema de cooperativas e associações, se eu não me engano foi em 2012. Foi fazendo movimento em Brasília, fui para Brasília diversas vezes para conversar com parlamentares, com legisladores, apresentar como funcionava e como funciona uma associação. Até então a gente era autorregulado, né? As regras eram estabelecidas dentro do estatuto, dentro do regulamento, e os associados cumpriam e a associação honrava os compromissos dela dessa forma. Porém, Karina, eu posso dizer que é imoral algumas coisas, algumas cláusulas que estão dentro de alguns regulamentos de algumas associações. Eu acho que ao longo da vida a gente tem que praticar empatia. E o que estava acontecendo, principalmente nos últimos 2, 3 anos, era uma falta de entrega muito grande para o setor. Tá? Não estava tendo indenizações feitas dentro do prazo, prazos extensos, muitas associações não cumprindo os compromissos com o associado. Então a gente teve muita dificuldade, né, com o mercado como um todo. Nesse período, a Proalto, volto a dizer, como eu disse anteriormente, né, desde 2019 a gente vem evoluindo nossa entrega, ao contrário de outras que piorou a sua entrega. E isso com certeza chamou a atenção das autoridades, do governo, e a única forma, um mercado que representa hoje aí, né,
10 milhões de associados, é um número já expressivo. Falam-se, estimam-se que mais de 20 bilhões de reais foi movimentado no último ano de 2024 com as associações. Então, são números que não tem como ser ignorados. Então, eu acho que a regulamentação nesse momento, Karina, ela veio por dois motivos. Pela necessidade de proteger o associado, aquela pessoa que não estava recebendo a indenização, e o segundo, de criar regras para esse mercado perpetuar por muitos e muitos anos. Minha visão é essa. Eu acredito que a gente está entrando num momento, e aí a gente tem vários produtos disruptivos, né? Fintechs, né? Os próprios streamings, né? Você senta lá à noite para assistir uma TV, tem lá trocentas séries, canais, conteúdos, né? Então, a associação também ela vem nesse formato, né? Airbnb, né? Casas compartilhadas, alugadas, né? Motorista de aplicativo, né? São formatos de consumos que têm evoluído. E o seguro, o mercado securitário a qual a gente pertence a partir de agora, também tem acontecido essa evolução, e eu não tenho dúvida que o momento é muito oportuno para essa regulamentação. Então, acredito que foi esse, o dolo, o prejuízo que estava sendo gerado e também a necessidade de proteger esse associado. Então, o associado, o cliente, o principal impacto para ele extremamente positivo é mais segurança e total respaldo legal para recuperação de patrimônio em caso de sinistro? Exatamente, exatamente. Vou dar um exemplo prático, que como era antigamente. Antigamente ele recebia, era furtado o carro, ele fazia um movimento de comunicar o evento para a associação, e a associação, dentro do regulamento dela, ia lá apurar se a veracidade dos fatos e, posteriormente, fazia o rateio e a indenização. Tá? Esse prazo, e é uma coisa que, imagina, Karina, você ficar 6 meses esperando para receber seu carro. Não dá. Impossível, né? Pela sua rotina de reuniões, trabalho, passeios, né? É impossível ficar 6 meses esperando para receber seu carro. Sim, a gente tem uma dependência muito grande do carro, né? Isso é uma das situações que a lei ela vem para resolver isso. Vai estabelecer que as associações ela têm um determinado prazo para fazer essa indenização. Importante destacar, e eu acredito que a gente pode falar mais para frente sobre isso, criou-se agora uma figura que se chama administradora, que vai gerenciar todos esses pagamentos. Então, só para concluir a minha linha de raciocínio, Karina, a gente vai conseguir agora, o associado, que não recebeu essa indenização sem motivo. Existe fraudadores? Existe, muitos. Sim. A todo momento aqui a gente está combatendo fraude, né? Mas existem pessoas de boa fé que não recebeu indenização sem resposta. Por que você não recebeu? Você tem que aguardar mais 3 meses para receber o seu carro. Nossa. Impossível, impossível. Então, a lei ela vem justamente para respaldar a Karina e todos os outros associados de que, em caso de um atraso de indenização, que é o exemplo que a gente está citando aqui, ele vai poder ir até a SUSEP e questionar, olha, eu não recebi até hoje minha indenização. E a SUSEP, como órgão fiscalizador, vai acionar ali a associação, a administradora e falar, opa, até hoje vocês não pagaram a indenização da Karina, por quê? E aí eles têm que responder. Agora nós somos fiscalizados. Esse eu acho que é o grande ponto positivo. Todas as demandas que tinha anteriormente ia para a esfera jurídica e existia uma manobra que algumas associações mal intencionadas faziam, que é a troca de CNPJ. Trocava o CNPJ para fugir ali das citações, das sentenças judiciais. Agora, com essa lei sancionada, a população como um todo, né, estando ciente dessa lei, ela vai ter a SUSEP para recorrer e reivindicar ali o pagamento da indenização, o conserto, o reparo do carro. Na outra ponta, você citou que também existem os fraudadores, os clientes de má fé. Essa lei também aumenta o rigor para evitar essa ação dessa pessoa que age de má fé, de forma fraudulenta? Como é que isso vai funcionar? O que é interessante de destacar, Karina? O fraudador está em todo lugar. Está em todo lugar. A lei, ela também, no meu entendimento, vai proteger as associações. Sim. No judiciário, a gente recebia várias sentenças, assim, vocês são associações, vocês estão negando sem motivo. Com perícia realizada,
com laudo de embriaguez, Uhum. e a gente muitas das vezes perdia na justiça. E isso, com a lei estabelecendo essas regras, eu acredito que sim, vai proteger também as entidades, as associações, até as seguradoras, todo o segmento, né, que protege o patrimônio, vai proteger mais ainda desses fraudadores, Uhum. que a gente sabe que existe muitos, viu? Leandro, agora a gente vai falar de quem já vem fazendo a lição de casa há bastante tempo. A Proauto tem uma história sólida. Ela tem mais de 300 mil motoristas protegidas, menor prazo de indenização do mercado. Aliás, essa é uma das grandes marcas da Proauto, garantia de peças genuínas. Como vocês se prepararam para esse momento de forma tão antecipada? Interessante. Se eu for contar a história da Proauto, eu acho que a gente fica aqui por horas. Aí o nosso produtor ali vai reclamar com a gente, vai falar só, ó, estamos aqui há 8 horas já de podcast, né? Mas não é o propósito. Mas vamos lá, pessoal. O que é importante destacar? Em 2009, a Proauto ela surgiu em 2007. Em 2009, a gente não tinha restrição nenhuma. Em 2009, a gente começou a ver alguns comportamentos de alguns fraudadores e modus operantes que começaram a acontecer. Vou dar um exemplo de um, tá? Pessoa embriagada. Hoje, no Código Brasileiro de Trânsito, isso tem várias leis aí, dirigir embriagado hoje é crime. Sim. É crime, eu não sei se da cadeia, mas tem processos e penalidades muito severas. Então, assim, eu digo para todos os espectadores aí, gente, pelo amor de Deus, não dirija depois de tomar um vinhozinho, uma cervejinha, um uísque, não, bebida e volante não combinam. Não dirijam. Nós estamos agora, né, no Maio Amarelo, né? Então é um mês muito especial para a Proauto também. Então, assim, não. Volante e álcool não combinam, né? Voltando à nossa linha de raciocínio, cara, em 2009, nós começamos a fazer uma gestão de risco. E para mim, é a palavra principal para nosso êxito, para a gente conseguir ter uma entrega, e ao longo dos anos nós fomos melhorando essas entregas, uma entrega de excelência para o nosso associado. E a gestão de riscos vou dar um exemplo básico disso. Tem algumas montadoras que não têm reposição de peça. Consequentemente, esse carro perde valor de mercado. Consequentemente, esse carro é um carro que vai ser difícil finalizar. Quem é o melhor comprador? Normalmente seguradoras e associações. São carros que a gente tem uma tratativa diferente. Eu vou dar exemplo de algumas situações. O motorista de aplicativo, a gente sabe que tem aquele motorista de aplicativo que zela pelo carro, cuida do carro, e tem aquele motorista de aplicativo que não cuida do carro, né? Outra dica para todos que estão assistindo: manutenção em dia, gente, freio, suspensão, pneu, época de chuva, choveu, o carro vai sair. Então, assim, a gestão de risco que a gente passou a fazer, e eu posso citar vários exemplos que a gente fazem aqui, foi melhorando a nossa entrega e, consequentemente, nos preparando para essa regulamentação. Importante destacar também, Karina, vamos falar agora da parte financeira. Como que funciona o boleto que a Karina paga todos os meses? Dentro do boleto que você paga todos os meses, Karina, você tem ali assistência 24 horas, você tem o rateio, você tem o terceiro, você tem carro reserva, você tem vários serviços que você vai escolher no momento da contratação. E você tem também um fundo de reserva. Proauto é administrada exatamente igual a um condomínio. Então, o que a gente fez ao longo desses anos? Nós fomos constituindo o nosso fundo de reserva. Para quê? Para proteger o associado, para fazer uma entrega para o associado cada vez melhor. Por isso que hoje nós estamos no nível, e a gente pode dizer isso com muito orgulho, que a gente tem uma entrega melhor do que muita seguradora, indenizando em até 30 dias. Hoje nosso tempo médio é 18 dias. É um tempo que, no meu entendimento, é excelente. É o Sem tempo que você dúvida. olhar na concessionária e falar assim: ó, a montadora vai mandar o carro para a concessionária, então é o tempo que a gente tem para te pagar para você comprar outro carro. E também na reparação de carro, reposição de peças originais genuínas para veículos até 10 anos. Por que até 10 anos? Eu gosto de destacar isso também. Pela lei brasileira, a obrigatoriedade da montadora de repor peça, disponibilizar peça de
de reposição para os veículos fabricados por ela é só até 10 anos. Após 10 anos, para a gente conseguir comprar uma peça, a gente vai ter que comprar uma peça recondicionada que os fabricantes, né, fornecem para as montadoras vão continuar produzindo, afinal de contas, é interesse deles, né, poder produzir essas peças e comercializar. Outro ponto que é importante destacar foi o lado da tecnologia, né? A ProAuto também vem evoluindo em tecnologia. Hoje o nosso aplicativo, oriento a todos aí para baixar o aplicativo nas lojas aí, né? Tanto na App Store quanto no Google Store, baixar o nosso aplicativo, ele tem a melhor avaliação. E isso melhorou a nossa comunicação com o associado. A gente fala com ele em questões de minutos, a gente comunica com toda a Isso é base. importante, hein? É muito Essa importante, comunicação é muito rápida, importante. objetiva. Então, assim, eu acho que de uma forma natural, falei da entrega, falei do financeiro, tô falando agora de tecnologia, de uma forma muito natural, Karina, a gente foi evoluindo. E a gente sabia que esse momento da regulamentação ele iria chegar. Uhum. Né? Não tem como a gente trabalhar num mercado que teve um crescimento tão grande ao longo desses últimos anos, né? E não tem nenhuma lei que nos proteja, que não proteja o associado, que não dê tranquilidade para a gente continuar conduzindo as formas em outros países. Amanhã eu estou indo para Portugal para conhecer algumas multas lá. No mês passado eu estava nos Estados Unidos conhecendo mais algumas multas, como funciona em outros países. Já fui para nossos vizinhos aqui, Uruguai, Argentina, tem várias multas que funcionam idênticas para o auto. Então a ideia é trazer esses formatos para essa regulamentação que a ProAuto não tem dúvida que a gente vai estar participando e construindo e propondo para o governo, para o CNSP, para a SUSEP, caminhos possíveis. Afinal de contas, a regulamentação de qualquer segmento, ela passa por consulta pública. Né? Então, eu tenho certeza que a gente vai contribuir muito. Vamos voltar um pouquinho na questão da manutenção? Tô falando muito, né, cara? Mas o espaço aqui é para uma Bom prosa. no podcast que a gente não tem tempo. Exatamente. Vai conversando, dá para a gente aprofundar um pouquinho. Você falou da manutenção, da importância do motorista cuidar do seu carro. A falta de manutenção, ela está diretamente ligada aos acidentes? A relação disso é muito alta? Estima-se que são 2 motivos, tá? Nos maiores índices. Estima-se que mais de 80% dos acidentes são causados por desatenção. E fator humano. E a falta de manutenção pode ser desatenção. Tá? Uhum. Vou dar um exemplo. Qual foi a última vez que você abriu o capô do seu carro? Mas aí é covardia. A falta de manutenção ela é considerada uma negligência, mas tá em dia. Uma falta de atenção. Eu, particularmente, eu levo meu carro para o mecânico, ele vai lá e vê tudo que tem que fazer, troca, repara, né? A gente volta a dizer, gente, borracha, ela vai acabar. Corrente, metal, ele vai ressecar. Então, é importante fazer a manutenção. Lubrificantes, né? É importante manter tudo em dia ali para evitar esses acidentes, né? Mas respondendo sua pergunta, a manutenção ela é essencial para evitar acidentes, né? Eu tenho um problema atualmente, né? Antigamente não tinha não, era mais novo, não tinha sono não. Hoje, 10 horas da noite, se eu estiver no volante, não sono. Então, gente, não consegue dirigir à noite? Para o carro, descansa, no outro dia de manhã você vai lá e continua a sua viagem. Ou muda o horário da viagem, sai de manhã. Passa para outro condutor. Tem pessoas que gostam de dirigir à noite, preferem dirigir à noite, né? Passa para outro condutor dirigir, você fica ali no banco do passageiro dormindo, tranquilo. Mas a manutenção é essencial, é essencial. Eu falo que é o principal fator aí para evitar vários acidentes. Pneu, gente, na época de chuva, começa a temporada de chuva aqui no Brasil, no Sudeste principalmente, né? Novembro, outubro, né? Começa a chover e a gente vê vários acidentes, a gente vai ver o estado de conservação do carro. Sei que é inconsciente na maioria das vezes, acidente, dificilmente alguém bate o carro de propósito. Né? Sim. Dificilmente isso acontece. Pode acontecer? Pode. Mas é raríssimas situações que não é um acidente, né? Não é proposital, é acidental, né? E a gente orienta a todos para manter a manutenção em dia. Tem várias campanhas, tem vários parceiros nossos que fazem essa manutenção com benefícios de ser associado para o auto, até o preço diminui. Minha manutenção está em dia. Que bom, cara. Que bom.
Leandro, vamos lá. A principal mudança proporcionada pela lei é a inclusão das entidades no Sistema Nacional de Seguros Privados, permitindo inclusive a atuação em diferentes ramos do setor. Aí eu te pergunto, isso significa que a Proalto, a partir de agora, ela pode comercializar outros tipos de proteção, como de casa e de vida, por exemplo? Excelente pergunta. Eu quero ouvir isso no Infralegal, na parte agora regulatória. Volto a dizer, a gente está no período de cadastro, que vai até, se eu não me engano, 16 ou 15 de julho. A lei foi sancionada dia 16 de janeiro. A gente tem 180 dias para efetuar esse cadastro. A Proalto já está cadastrada. E aí depois a gente entra no regulatório. Eu espero sim. Tem que fazer um estudo de mercado. Né? Volto a dizer, tudo que a gente for fazer agora, a gente precisa de autorização do governo. Então, vamos sim, espero sim, muito que a gente consiga oferecer outros tipos de serviços e benefícios para os nossos associados. Mas temos que aguardar, por enquanto. Temos que aguardar. Uhum. Quem sabe no ano que vem a gente não está aqui fazendo pro AutoCast, lançando a proteção residencial. Sim. É um caminho, né? Governança, compliance, atendimento humanizado, que são diferenciais da Proalto, também são essenciais para fazer parte do mercado regulado. Essas características fizeram a Proalto chegar onde chegou? Essa é outra pergunta. Isso está na lei, tá? Isso está na lei. Sobre governança, sobre compliance, sobre transparência. Eu acho que tem pilares dentro do nosso segmento que é fundamental. Primeiro, a confiança. Segundo, a honestidade. Terceiro, transparência. Quarto, segurança. E dentro, para conquistar esses 4 pilares aqui, a gente precisa do compliance e da governança. Então, a Proalto ela fez uma reestruturação na sua liderança. Hoje nós contamos com 35 líderes, tá? Aí tem especialistas em diversas áreas, tanto na gestão de risco quanto na gestão da comunicação. Temos um coordenador de marketing, temos diretores que atuam em várias áreas, na área de subscrição, na área de aceitação do risco, na área do evento, né, a hora da dor ali, a hora que a pessoa mais precisa. Então a gente tem evoluído muito nisso. E um grande diferencial da Proalto, Karina, é que a gente, seguindo a transparência, a gente entrega as notas fiscais para o associado. Então, no momento que você acabou de reparar o seu veículo, a gente vai abrir o evento, vai reparar o seu carro. Depois do reparo, nós vamos entregar o veículo para você e junto com ele nós vamos te entregar as notas fiscais. Tá aqui, Karina, as notas fiscais do seu carro. Você pode saber, né, e tem que saber a origem das peças que foram colocadas no seu carro. Isso é um exemplo de transparência, falando de balanço, de DRE, de todas as declarações que a gente precisa de fazer também para as entidades, para o governo, né? Agora sendo regularizado, regulamentado, né? Tendo uma lei que protege a gente, que protege os associados, a gente vai estar no portal da transparência, vai estar lá no governo todos os nossos balanços, nossos custos. Isso é muito, muito transparente, né? E, consequentemente, a gente conquista a confiança das pessoas. Na hora que as pessoas verem lá no balanço, verem os nossos resultados, falam, olha, a Proalto está indenizando, está pagando, né? O mercado automotivo como um todo, Karina, vê a gente com muitos bons olhos, né? Não sei se mais para frente você vai me perguntar sobre os parceiros, mas é importante destacar que eu estou muito animado com as possibilidades que vêm daqui para frente. É uma excelente reputação, não é à toa. Isso vem sendo construído, sedimentado há 18 anos, né? Não é de um dia para o outro que você constrói uma reputação tão sólida assim. 4 pilares: confiança, honestidade, transparência e segurança. Esses 4 pilares vocês levam tão a sério que o que a gente ouve, exatamente essa boa reputação, essa boa fama, a Proalto é rápida, resolve e cuida de verdade. Leandro, isso é resultado de processo, cultura ou as duas coisas? Bom, vamos lá. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu não sei se alguém faz, tá, gente? Eu acho interessante a gente entender. A gente está no mundo digital, né, o tempo todo. Use a ferramenta digital. Tem lá os indicadores que aparecem no celular por uma vez por semana, né? Você ficou tantas horas no telefone, né? Sim. Aparece esse indicador pra gente. E eu tenho uma
uma análise e uma conclusão que eu tiro do nosso segmento, que é: robô não trata dor. Robô não trata dor. É importante deixar isso claro, que robô não trata dor. Empatia, se colocar no lugar do outro. E a gente tem feito isso ao longo desses anos. Eu vou dar um exemplo de uma situação que acontece muito, Karina. Seu carro é um carro importado e seu carro não tem previsão de peça, que as peças do seu carro vêm do Japão e não tem previsão para quando vai chegar as peças do seu carro. É uma situação que, poxa. E aí a gente tem o proprietário do carro, a Karina, que conhece tudo sobre o carro dela e tem uma loja de carro, de acessórios, que vende a peça do seu carro. Isso é uma relação transparente. Eu mostro para o associado o desafio, estou dando o exemplo da peça, compartilho com ele essa dor e ele me ajuda a solucionar esse problema. Vou dar um outro exemplo, Karina. Você já trabalhou muito em São Paulo, Marginal Tietê, 7 da noite, seu carro estragou na Marginal. E você precisa de um guincho. E o guincho ele vai vir via terrestre, ele não vai vir voando. Ele vai pegar todo aquele congestionamento que a gente conhece. São situações, aí seu carro está estragado, você ligou na assistência 24 horas ou você acionou o guincho pelo aplicativo. Esse guincho está com uma prévia de, sei lá, devido ao trânsito, 2 horas. Você fala, nossa, eu vou ficar lá 2 horas esperando. Passou um guincho. É uma situação que a gente consegue, lógico, se ele tiver um bom preço, um preço justo, a gente consegue flexibilizar e fazer essa alteração. É se colocar no lugar do outro, né? Então, respondendo sua pergunta, as pessoas são essenciais para tratar a dor. A cultura muito bem estabelecida, quando a gente fala de cultura, eu estou falando de valores, de princípios éticos, morais, e a gente prega muito isso aqui dentro da ProAlto. A ProAlto, ela tem valores que são inegociáveis e a gente não abre mão deles. Então, eu vejo que as pessoas, seja parceiros, seja associados, seja colaboradores, que não compactuam com esses valores e princípios, automaticamente eles serão expulsos. Então, assim, o segredo para a ProAlto chegar onde ela chegou, estar onde ela está, preparada do jeito que ela está correlacionado a esses valores que são inegociáveis, a empatia, se colocar no lugar do outro, e trabalhar multicanal. Eu vejo que a tecnologia ela é excelente, Karina, para a gente conseguir automatizar processos operacionais. Mas para tratar a dor, a hora que a Karina está lá chateada, por algum motivo, volto a dizer, né? Todos que ligam para a ProAlto para pedir socorro estão precisando de ajuda, estão precisando de acolhimento. Então é essencial que nesse momento, no andar de baixo aqui do nosso prédio, tem pessoas ali que estão ali para acolher as pessoas. Então, é o que a gente prega e falo para todos os associados, pessoal. Se vocês tiveram situações que fugiu dos nossos valores, dos nossos princípios que a gente citou aqui agora, por favor, acione nossa ouvidoria, entre em contato com a ProAlto, que a gente tem total disponibilidade para resolver qualquer situação. Nós não somos perfeitos, mas trabalhamos para ser. Os números mostram isso, né? Leandro, agora falando diretamente com os parceiros, corretores e representantes, qual é o impacto dessa nova fase na atuação desses profissionais? Vamos lá. Essa também eu tenho que voltar lá no passado, cara. Contextualizar. Para contextualizar, né? a resposta. Nós começamos em 2007. 2007 a gente tinha uma operação própria, consultores internos trabalhando, oferecendo a proteção para as pessoas, participando de feiras e tal. Eu fui um vendedor, eu vendi muita proteção no passado. Hoje, infelizmente, eu gostaria de estar na linha de frente, gosto de estar próximo dos representantes, estar próximo do nosso time comercial. Então, até 2011, a gente tinha uma operação própria, vendas internas. E aí a gente começou, em 2011, através dos nossos executivos comerciais, a expandir e nomear representantes em vários locais do Brasil, certo? E o que a gente fez nesse período? E as pessoas que nos procuravam, qual era o perfil das pessoas que nos procuravam? Eram representantes de outras associações que não estavam honrando os compromissos. E qual que era a palavra que eu fazia e que eu prometi e prometo para todos eles, e falo olhando para a câmera, pessoal,
O que a ProAlto tem para oferecer para vocês? Segurança de trabalho. Segurança de trabalho. Estabilidade. Esse eu acho que é o ponto principal, Karina. Não adianta você representar uma entidade que não honra os compromissos. Vou dar um exemplo de uma cidade aqui que eu gosto muito, muito aconchegante, mas é pequenininha, então todo mundo deve se conhecer, Montemor. Está próximo aqui da gente, é uma cidade que eu adoro, tem escritório lá, é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Uhum. A Karina vai colocar o nome dela, a reputação dela, em uma operação que não está honrando os compromissos com os seus amigos, com os seus parentes, com os seus vizinhos. Então é importante para o corretor, para o representante, buscar uma entidade que tenha solidez, que a gente consulte CNPJ, veja o número de processos, veja o Serasa, veja SPC, veja com os fornecedores da região, o que eles falam. Então é importante a gente fazer esse mapeamento para quê? Para você representar uma entidade que vá transmitir segurança, confiança, transparência e segurança. E honestidade, perdão. Então, ao longo desses anos, eu posso dizer o seguinte, Karina, a ProAlto cresceu no erro dos outros. E daqui para frente, o que a gente tem de oportunidade? A gente tem um mundo de oportunidade para oferecer para esses parceiros. Eu respondi a sua pergunta, Karina? Sim, sim. Sim, e eu já vou emendar outra nesse tema também. Tá O que bom. você diria para o corretor que está inseguro sobre essa transformação? Porque tudo que é novo assusta, a gente sabe. Exato. Quando muda uma lei, as reformas que a gente tem acompanhado, a reforma tributária, quando vem a mudança, o desconhecido, é natural essa incerteza, esse receio. Qual é a sua mensagem para os parceiros, para os Perfeito. corretores que estão assim, será que vai ser bom? Será que não vai? O que eu faço nesse momento? O que você responde para eles? Vamos lá, pessoal. O que é importante destacar também nesse aspecto? A ProAlto cresceu muito através de corretores que nos procuravam, falando assim, Leandro, eu represento as companhias de seguro, eu tenho uma carteira de segurados, ou de clientes, onde eu não consigo colocar ele em lugar nenhum. Porque eu estou aqui na mão de 12 grandes companhias, ou 10, 12 grandes companhias, que ninguém aceita a placa ou o cliente que eu quero colocar, fazer o seguro dele. Não tem opção. E o que eu vejo para o futuro, Karina? Eu vejo o corretor tendo mais opção para oferecer para a Karina que está procurando um seguro que seja mais barato, que tenha mais benefícios, que tenha um melhor preço. Então, o que eu posso dizer para o corretor? Nós estamos passando por um processo de regulamentação e eu não tenho dúvida que o corretor, como peça dentro do ecossistema de seguro, eu falo que ele é o principal. Por quê, Karina? Volto a dizer, a confiança não é robô que vende. A dor não é robô que trata. Você vai fazer o investimento dos seus dinheiro pela internet? Difícil, né? Uhum. Contratar um seguro de vida pela internet também é difícil. Então, o corretor, ele é o responsável por toda essa intermediação e é o ator que vai transmitir segurança para a Karina. Uhum. Eu acredito que quando você vai renovar seu seguro, você liga para o seu corretor e fala assim, ó, quero renovar, talvez você não saiba nem a companhia que está. É uma pessoa de extrema confiança. Exato. Essa confiança foi conquistada ao longo dos anos que você foi se relacionando com ele, renovando o seguro com ele, pedindo ajuda para ele, né? Então, é uma relação de confiança. Hoje, 87% que a ProAlto faz de novos associados são indicação. Uhum. Então, o que eu posso dizer para o corretor? Você, vindo representar a ProAlto, você vai representar uma entidade que tem entrega, que tem o menor prazo de indenização no Brasil, que tem um suporte comercial para ajudar ele em trâmites operacionais, ativação de cadastro. Vou dar um exemplo, hoje é uma sexta-feira, né? A gente vai publicar em outro dia, mas hoje é sexta. O pessoal tá doido para viajar para um sítio e quer fazer o seguro do carro. O suporte ele vai auxiliar a agilizar esse processo, né? Remuneração, a possibilidade de ele ter ganhos financeiros maiores. Então, assim, é um processo de regulamentação e eu espero muito que muito em breve a gente esteja realizando um evento em breve aí,
num local aí para 50, 60 mil corretores que estejam trabalhando com a gente. Será que a gente consegue, Karina? Acredito que sim. E você vai ser a nossa anfitriã, Eu nossa mestre acredito, de eu cerimônias. vislumbro isso no futuro não Não tão... tão distante. Exatamente. Por tudo que você trouxe aí de esclarecimento, que eu entendi é o seguinte: quem está preparado vai se fortalecer. Pergunta: e quem não está? O que vai acontecer com as associações que não se adequarem dentro do prazo estabelecido? Elas poderão, inclusive, ser fechadas? Na lei já prevê isso, né? Ou você se regulamenta ou você fecha. Eu não me recordo o artigo, não sou advogado, mas isso está previsto em lei. Ou você se regulamenta ou você fecha. Então não tem outro caminho. Uhum. Posso aproveitar? Eu acho que a pergunta é oportuna para eu falar da figura que foi criada dentro da lei. As associações, elas são entidades sem fins lucrativos, né, que oferecem rateio de despesa. Criou-se dentro da lei uma figura que se chama administradora, que vai ser constituída através de sociedade anônima, né, de uma SA, e a Proalto vai buscar abrir uma SA para continuar gerindo a proteção patrimonial mutualista. Então, esse caminho, algumas associações, infelizmente, não vai conseguir cumprir as regras e as exigências para abrir essa administradora. Uhum. Tá? Tenho conversado com muitos presidentes de associações, tenho conversado com o mercado securitário, tenho conversado com a autarquia, e a gente sabe que muitos não vão conseguir cumprir as regras. Isso é positivo para o mercado? Sim e não, tá? O sim por quê? As pessoas de má intenção, de má índole, que desejam realmente lesar as pessoas, vão acabar. Estão fora do Isso, mercado. maravilhoso. Protege o associado, protege as associações que estão bem intencionadas. Uhum. Por outro lado, nós temos as associações que fazem um trabalho correto, mas por talvez regras que vão ser impostas pelo CNSP, e é nesse formato que eu quero levar algo, considerando proporcionalidade, considerando regras e situações que podem ser cumpridas pelas entidades, pelas associações, independente do tamanho, que sejam possíveis de ser cumpridas. Na minha opinião, Karina, o que a gente tem que proteger? Liquidez. Todos os associados que estão em uma associação, ele tem que ter a segurança de receber essa indenização, ele tem que ter direito de ter seu carro reparado. Esse é um ponto. O outro ponto que é importante, nós não podemos tirar aqui a autonomia da associação e do estatuto e do regulamento dela. É uma outra situação que eu, particularmente, quero tentar ajudar a manter a independência das associações. As associações, ao longo desses anos, elas criaram vários benefícios e produtos que muita seguradora não tem. Então é interessante a gente tentar, protegendo o associado, volto a dizer, o ator principal dessa lei, o motivo principal a qual ela foi criada, foi para proteger o associado, o consumidor, o segurado. Né? Uhum. Ele está aqui, ele tem que ser protegido. Agora, a gente não pode também inviabilizar a operação dessas entidades. Eu estive na SUSEP, né, Superintendência de Seguro Privados, no mês de março, e a oportunidade que eu tive de falar, eu falei que a gente tem uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos, que são vidas, que são carros, que são pessoas que dependem desses carros. Talvez muitas das vezes é o ganha-pão, falando dos utilitários, né, prestadores de serviço que usam o carro para trabalho. A gente tem que construir um caminho que proteja todo esse ecossistema. Fornecedores, né, nós temos aí guincheiros, oficinas, locadoras de veículos, todo esse ecossistema depende de uma associação, de uma entidade bem gerida, de uma entidade que faça a entrega e que indenize o associado. Então, assim, infelizmente, vai ter algumas que vão sair do mercado, mas se a gente considerar a proporcionalidade, Karina, eu acredito que muitas associações, independente do tamanho, ela vai conseguir sim se regulamentar. O ponto principal é abrir essa SA. No meu entendimento, a gente precisa de abrir essa administradora SA para continuar tendo independência. E já se sabe qual o prazo que elas vão ter para se adequar? Eu
Tem um prazo de cadastro que vai 180 dias, né? Começando a contar de janeiro. A ProAuto já está cadastrada. Então a gente vai até julho com esse prazo. Findado esse prazo, eu acredito que a SUSEP, ou eu acho que acredito que vai ser a SUSEP que vai soltar as regras para abrir essa administradora. E aí nós temos 3 anos para nos adaptar a essas regras. Falando sobre, especificamente, né, sobre a ProAuto, nós já estamos preparados. Nós já estamos preparados. Saiu uma lei também para o mercado de seguros, a 15.040 de 2024, que estabelece algumas regras, principalmente no que se refere à indenização de veículos, e conserto e reparo de veículos e respostas ao segurado, que a ProAuto faz um prazo menor. Então, assim, operacionalmente a gente já está muito confortável quanto às Sim. regras, né? O que... Vocês já fazem mais do que a nova lei vai exigir. Exato. O prazo de indenização nosso é 18 dias, de média, né? Sim. Então, assim, é prazo de apurar a veracidade dos fatos, tem verdade, não houve dolo, ninguém foi lesado, é provisionar ali a indenização, pedir o boleto de quitação, se o carro foi financiado e indenizar o associado. Mas só para concluir minha linha de raciocínio, Karina, findado esse prazo, a gente tem 3 anos para, né, estabelecido na lei, para se adaptar. E aí eu acredito que no início de agosto nós vamos ter já algumas regras já publicadas para a abertura dessa administradora, né? Então essas administradoras elas vão ter um tempo para ser constituída, acredito eu, e aí posteriormente, acredito início de 26, aí a gente já tenha já tudo publicado para a gente terminar a regulamentação e começar a trabalhar e operar também, constituir essa administradora para a gente continuar gerindo, tendo preço, qualidade, entrega, ser bem competitivo e correr pro abraço, vamos dizer assim. Leandro, de forma bem resumida, a gente pode dizer que agora vai existir um selo de legitimidade? Já tem, né? Hoje, se você entrar no site da SUSEP, hoje você consegue já pegar informações, tanto estatísticas, né, analíticas de números, indicadores, mas também verificar se a entidade está autorizada pela SUSEP. Hoje, né, no período que a gente está vivendo hoje, todas as entidades vão aparecer em regulamentação junto à SUSEP, né, porque ainda eles não publicaram as regras, não por uma vontade nossa, mas sim por um rito que tem que ser seguido, né, o prazo 180 dias, depois eles vão divulgar ali a regra para a administradora. Quem tiver capacidade de abrir a administradora vai correr atrás para abrir de constituir essa administradora, para continuar tendo independência. E aí, posteriormente, eu acredito que a SUSEP vai começar aí as sanções e fiscalizar, e quem tiver certo vai trabalhar e prosperar por muitos e muitos anos, né? Mas esses prazos precisam ser cumpridos. E o que a ProAuto está fazendo para apoiar quem deseja crescer nesse cenário regulamentado? Bom, estou indo para Portugal amanhã. Estou indo para Portugal amanhã. Amanhã a gente vai conhecer algumas mútuas. A gente está saindo daqui, vai passar a semana lá conhecendo muitas mútuas. Tenho participado de muitos grupos de WhatsApp, debatido, compartilhado informações. Tenho participado de congressos, eventos. Esses últimos 4 meses eu posso dizer que a ProAuto foi muito participativa dentro da lei e expondo os pontos de vista dela, expondo a necessidade que a gente tem de ter um infra legal que seja possível de ser cumprido. E eu não tenho dúvida, Karina, eu não tenho dúvida, tá? Que a gente vai conseguir construir um infra legal que vai ser muito benéfico para todos, para o associado, referente a preço, tem que ser acessível a preço. Hoje a gente está passando por um momento muito delicado do nosso país, economicamente falando, né? E tem que ser acessível. Estima-se não, Karina, não sei se você sabe desse número, apenas 30% da frota brasileira tem seguro. É um número muito baixo. Você tem comparação em relação aos nossos vizinhos aqui ou Estados Unidos, mais de 50%. Tem países que são seguro obrigatório de colisão. Então, assim, são números... Nossos números de seguro ainda é muito modesto, né? Então... Existe uma previsão? Muitas pessoas estimam em dobrar em quanto tempo? Esse número, em 5 anos. Eu escutei de algumas autoridades falando que em 5 anos pretende dobrar o número da frota segurada. Eu espero, tem que ser acessível a preço. Muitas pessoas não fazem seguro porque é caro. Sendo bem objetivo, pessoal, é caro. Seguro no Brasil é caro.
E quando se fala de perfil, né, o preço do seguro hoje, ele é estabelecido ou majorado, né, ele é mais alto quando você tem um perfil que não é o perfil que a seguradora, que o gestor de risco, ele quer. Isso é ruim, isso é ruim. Eu vou dar um exemplo de um estado. Muitas seguradoras não operam no Rio de Janeiro. Tem um problema sério de segurança pública, mas por que não proteger essas pessoas de colisão? De uma assistência 24 horas? São possibilidades dentro da realidade, volto a dizer, né? A gente não pode de forma nenhuma abrir mão do risco. Ah, vamos fazer seguro numa região que rouba carro de minuto em minuto. Não é também, aí não tem seguradora que consiga sobreviver num local desse. Uhum. Mas fazer produtos adaptados à realidade daquela região. Então, eu tenho uma estimativa positiva. Eu acredito que a gente tem tudo para daqui 5 anos a gente está falando, sair desses 30% que a gente escuta há mais de 40 anos, esse número, né? Entrando também para o mercado regulado também, só o número que as associações vão trazer para o mercado regulado, ele já vai ter um salto e um ganho, um crescimento muito grande, né? Estima-se que existe mais de 4.000 associações no Brasil. E aí a gente tem no nosso site, gostaria de orientar para todos também, pessoal, entre no site da ProAlto, proalto.org.br, e lá tem um comparativo. O que a pessoa deve olhar no momento de escolher uma entidade, né? Eu acho importante destacar para mim, tá, pessoal? O principal, Karina, prazo de indenização. A gente acha que não, mas é preço, é benefício, né? Não, olha o prazo de indenização. Na hora que acontece, É o na mais hora da importante. dor. Sabe aquele plano de saúde que você vai ver a sua consulta médica? Na hora que você vai precisar de fazer uma cirurgia, seja ela emergencial ou não, uma eletiva, você não tem acesso a essa cirurgia. Essa cirurgia é uma fortuna. Ou você vai ter que pagar por essas, esperar um prazo muito longo para efetuar essa cirurgia, que talvez seja emergencial, né? Então, um prazo de indenização, no meu entendimento, é a característica principal que as pessoas devem ver no momento de contratar, seja um seguro, seja uma proteção, tem que analisar prazo de indenização. Porque, volto a dizer, né, a gente citou no início do nosso podcast aqui, Karina, ficar 6 meses sem carro, o prejuízo é incalculável. Sim, porque daí você vai ter que alugar um carro, ou a sua atividade vai ser muito afetada, a sua renda vai atingir sua Exato. renda, questões familiares, é uma situação bem complicada. Agora, com a cabeça aqui do cliente, do consumidor, você citou uma variável que impacta diretamente no preço, que é a localização, né, a questão geográfica. Tá. Quais outras variáveis que impactam no valor? Eles falam muito de coeficiente de precificação, né? Então, qual maior o risco, quanto maior esse perfil de risco, né? Estatisticamente, eu vou dar um outro exemplo. Entre 18 e 25 anos, estatisticamente diz que o jovem bate mais o carro. Tá? Isso é estatístico, tá? Mas a gente pode ter um jovem ali no meio dessa turma, entre 18 e 25 anos, que tem hábitos super conservadores, que não bebe, que não é da noite, que tem uma direção, uma condução do veículo bem tranquila, segura, né? E ele é penalizado. É uma situação que eu, particularmente, não vejo como inteligente. Vou dar um outro exemplo, CEP. O CEP da sua residência, ele impacta diretamente no preço do seguro tradicional. As associações, elas não fazem essa avaliação. E eu acho uma decisão muito inteligente. Eu vou dar um exemplo, Karina. Você mora num bairro super seguro, num condomínio fechado, com segurança, armado, com portaria 24 horas, risco de roubo dentro do seu condomínio, baixíssimo, ou talvez até nulo, né? Mas você trabalha numa indústria, num bairro isolado, né? Trabalho, eu dou exemplo, transportadoras normalmente ficam em bairros isolados, né? Caminhões, tem restrição de circulação, ou próximo de uma rodovia, que é rota de fuga ali, né? E o seu carro fica lá o dia todo na rua. E você Qual vai passar por CEP? esse lugar todos os dias. E vai ficar estacionado lá, né? Sim. Qual que é o CEP que leva em consideração na hora do preço aqui? Eu vou falar da minha casa, que meu preço vai ser baixo, ou eu vou falar da minha residência, do meu trabalho, que é um CEP extremamente perigoso, com índice de roubo altíssimo. Isso é levado em consideração. Eu acho, tá? Eu acho que isso vai mudar no futuro.
Com a entrada do mercado, das associações entrando no mercado regulado, a gente vai ter uma mudança muito positiva e eu espero muito que isso impacta diretamente no preço que a Carina tenha condições, né, Carina, de você contratar um seguro mais barato. Ou seja, você vai tornar acessível o seguro a muito mais motoristas e com isso a gente deve aumentar a porcentagem da É. frota protegida. Importante destacar também, Carina, outra situação, né, o custo de reparo hoje do veículo, né, o custo de peça hoje é muito caro, os carros são. Eu fui numa montadora no ano passado, conhecer a linha de montagem, e é interessante assim, que os bancos vêm de um país, a lataria vem de outro, o pneu vem de outro, os componentes eletrônicos vêm de outro, então assim, o carro ele é montado naquela planta ali, na montadora e tal, mas as peças desse carro vêm de vários locais do país, então assim, é importante destacar que essa mudança tem que acontecer também. Eu acho que é importante, talvez, o nosso governo, né, quem tiver lá no poder, pensar em algo para tornar o carro mais barato. Eu estive nos Estados Unidos agora, a gente vê carro de $20.000 lá, que você fala assim, meu, um carro desse no Brasil é R$ 400.000. Aqui é $20.000, é $40.000. Você fala. Então eu vejo que talvez esse movimento também transforme ali o mercado automotivo, né? As montadoras de veículos consigam construir carros com um preço mais acessível. Consequentemente, o preço do seguro, o preço da proteção vai diminuir, né? Lembrando que tem a carga tributária também, né? A carga tributária também, então assim, é um pedido, né? Olhe com carinho para as associações. A gente tem uma característica, né? Quem vai ser tributado dentro dessa lei vai ser as administradoras, mas esse custo vai ser repassado para as associações, para o associado, né? Toda vez que tem um reajuste, não, o reajuste só foi no fabricante. Tá, mas esse fabricante vai vender para o consumidor. Consequentemente, ele vai incluir esse preço. Então, é um Sim. pedido. Diminua os impostos para a gente, que todo mundo vai ficar feliz, né, cara? Sem dúvida. Você citou aqui os valores humanos da ProAuto, a essência solidária, se colocar no lugar do cliente em várias situações. Mesmo nesse cenário regulado e profissionalizado, como é que se mantém esses valores? Bom, eu volto a dizer, eu gosto sempre quando vou falar de pessoas, todas as vezes que a gente encontra com os nossos colaboradores, com corretores, eu gosto de destacar o seguinte, a gente tem que praticar empatia aqui dentro da ProAuto a todo momento, pois todas as pessoas que entram em contato aqui, com exceção dos que estão contratando a proteção, mas porém a gente tem que transmitir confiança, né? Ele ainda não está com dor, mas ele está prevendo essa dor. Eu quero fazer o seguro porque eu tenho medo que algo possa acontecer. Não aconteceu, mas ele faz o seguro do carro, faz a proteção do carro, uma medida preventiva, né? Então, todas as pessoas que entram em contato com a gente, Karina, eles entram em contato pedindo ajuda. E a gente já pegou várias situações de dor, vamos dizer assim, né? De óbito, de perda. Tem algumas que foi até para a mídia, não posso expor aqui as pessoas, mas são situações bem constrangedoras e bem delicadas, onde a ProAuto trabalha a todo momento para acolher essas pessoas. Então é importante destacar, eu reforço mais uma vez, que todo o nosso time, ele tem a consciência da responsabilidade que ele tem em proteger aquelas pessoas, acolher aquelas pessoas, se colocar no lugar daquela pessoa no momento que ela mais precisa. Eu vou dar um exemplo de uma situação, tá? E isso a gente segue isso à risca. Atendimentos emergenciais na assistência 24 horas. Nós temos 3 perfis de atendimentos, que é bem interessante, pessoal. O primeiro, acidente com vítima ou com óbito. Isso é prioridade máxima. Máxima, máxima, máxima. A gente tem que atender isso o mais rápido possível. Quanto mais rápido a gente orienta a acionar SAMU, polícia, né? Que são autoridades que vão ali fazer talvez a evacuação do local, que vão socorrer a pessoa, né? A ProAuto não tem o serviço de ambulância, a gente não tem essa autonomia nem autoridade, né? Mas a gente pode acionar também. Então, acidente com vítima é a nossa prioridade máxima e essas pessoas aqui precisam de ajuda que muitas vezes estão feridas. Segundo, uma pane que você, Karina, está lá na situação precisando de um guincho. Você está na rua. Essa é prioridade amarela. Essa de vítima é prioridade. Essa é amarela. E nós temos o outro, que para mim é muito importante.
também, mas porém ele está numa zona de conforto. Seu carro está estragado na sua casa. Ah, tá. Aí você está acomodada. Seu carro está estragado. Eu vou dar um exemplo de uma situação que já aconteceu comigo, acredito que já aconteceu com você. Fui dar partida no carro, o carro não ligou porque a bateria acabou. Eu estou confortável. Eu estou na minha casa. Eu estou no meu sítio. Eu estou numa zona de conforto. Né? Eu consigo programar, talvez eu mando no outro dia o técnico ir lá e trocar a bateria do seu carro. Né? São situações que a gente está numa zona de conforto. Você não está correndo risco de vida, você não está correndo risco de assalto. Então é importante as pessoas terem essa consciência. E aí, voltando à pergunta, né? O acolhimento nesse momento, seja de assistência, seja no momento de batida, seja no momento de um roubo. Várias pessoas entram em contato com a gente chorando porque o carro foi roubado. Tomou uma arma na cabeça, passa o carro, sai do carro. E aí é o momento que é pro alto. E volta a dizer, gente, não tem robô para fazer isso. Robô não faz esse acolhimento. É humano, é o acolhimento, é o cuidado, é o carinho, é a empatia, é o propor ajuda. E falo com muita clareza, o nosso time trabalha 24 horas por dia para proporcionar esse acolhimento no momento que a pessoa mais precisa. Legal? Respondi sua pergunta? Respondeu. Leandro, olhando para frente, vislumbrando o futuro, o que essa regulamentação representa para o mutualismo, para o setor e para a Proalto? Excelente. Vamos lá. O que eu vejo para o futuro? Antigamente a gente era colocado alguns rótulos nas associações. E isso é guerra concorrencial, tá, gente? Não sei se vocês já viram situações com motoristas de aplicativo, né? Quando saiu o motorista de aplicativo, que taxista brigava com o motorista de aplicativo. E né? eu fiz muita matéria sobre isso. A coisa foi feia. Lá atrás o bicho pegou. Então assim, o que eu vejo que a gente vai conseguir agora, tá? E eu tenho um outro exemplo também no consórcio e do financiamento convencional, CDC e leasing, para financiar um veículo, né? Antigamente, o correspondente bancário ele vendia só CDC e o leasing. Hoje ele vende os dois. Né? Ele vende o consórcio e vende o financiamento convencional, tradicional. Né? A gente fez um movimento exatamente igual. Essa lei vem exatamente para isso. Eu acredito que no futuro muito próximo, o seu corretor ele vai te oferecer seguro convencional e vai te oferecer proteção patrimonial. Os dois com garantias e com segurança. Isso é um ponto muito importante de destacar. Um portfólio muito mais completo. Exato, e com mais opções, né? Não vai ter mais aquele, cara, infelizmente, obrigado, vai ficar sem seguro porque não tem nenhuma companhia que te aceita. Isso, eu espero muito que isso não aconteça. Né? Mesmo que seja produtos, volto a dizer, a gente não pode abrir mão do risco, mas que sejam produtos acessíveis quanto a preço, que te protege ali em grandes riscos, né? A perda total, né? Que é o roubo, furto, né? Você não tem mais o carro, perda total numa batida que não sobrou nada do carro, o carro acabou todo. Né? São situações que eu acredito que a gente consiga, com a lei, aí, proteger e criar produtos para isso. Voltando à pergunta. Para o futuro, eu acredito que as associações vão ter mais segurança, mais credibilidade. Volto a dizer, no passado a gente tinha muitos rótulos que eram colocados, mercado marginal, seguro pirata, tantos rótulos que foram colocados, saiu muito em várias mídias aí, nós não somos regulamentados, não temos segurança. São situações que vão ser resolvidas com a lei. Né? Eu espero muito que a lei consiga passar essa credibilidade para o mercado. Lógico, impossível. Volto a dizer e volto a falar, e tenho muito orgulho de falar isso sobre a Proalto. A Proalto é uma entidade que ao longo dos anos foi construindo sua reputação. Não quer dizer que uma associação que trabalhou errado ou trabalha errado por muitos e muitos anos, porque saiu uma lei, ela vai agora ser mil maravilhas. Não vai ser. Vai ter, vai continuar, e ainda até hoje, seguradoras que têm problemas de liquidação, que não pagam as indenizações, e aí que a SUSEP ela entra e faz a intervenção e liquida essa seguradora. Isso vai continuar acontecendo. Então, volto a dizer, pessoal, olhando para a câmera, pessoal, consultem a reputação, consultando o Serasa, número de processo, CNPJ, se ela está autorizada na SUSEP, se ela está pagando os associados, quem são os fornecedores, o que esses fornecedores falam dessa entidade, é importante, cara. Então, essa é a minha dica que eu tenho para passar para todos, tá? Mas vai moralizar, eu não tenho dúvida, que as pessoas que tinham medo de contratar vão contratar,
vão saber fazer as escolhas com a dica que eu passei pro pessoal aqui hoje Uhum. e vão escolher as melhores entidades. Eu espero muito, né, que a ProAlto seja sempre a escolha de todos. Uhum. Se compararem. Se comparar, eu falo, tá, gente? Tá vendendo meu peixe aí, ó. A gente tem a melhor entrega do Brasil, não tem dúvida nenhuma disso, e os números mostram isso. 87% dos novos associados da ProAlto são indicação. Os nossos representantes, né, exclusivos, que trabalham com a gente há mais de uma década, hoje eles estão, eu falo com eles, né? Hoje vocês estão numa posição muito confortável, né? Que hoje o associado vem. E é uma reputação e uma história que foi construída a quatro mãos, né? Foi o representante indo lá, fazendo a prospecção, oferecendo a proteção para a Karine e para tantas outras pessoas. E a gente trabalhando lá na operação para entregar, para deixar o associado satisfeito no momento que ele mais precisa, acolher ele no momento que ele mais precisa. Então, esses são minha visão, assim, eu acho que é isso, Karine. Tenho certeza que a gente vai ter um futuro muito positivo pela frente. Leandro, antes da gente encerrar aqui a nossa prosa, eu queria abrir um espaço para a sua mensagem final. O que você gostaria de deixar para os associados parceiros e para todos que estão acompanhando esse novo momento da proteção veicular? Bom, vamos lá. Vou falar primeiro com os parceiros, tá? Seja eles parceiros comerciais, seja parceiros prestadores de serviços, os guincheiros, as oficinas, locadoras de veículos. Todos extremamente importantes, né? Sem eles, na cadeia. Sem eles não existe a ProAlto. Uhum. Todos esses parceiros são essenciais para a nossa sobrevivência. Então, o que eu gostaria de dizer para os nossos parceiros? Nós estamos entrando num momento de muito desafio, pessoal. Desculpa. Nós estamos entrando num momento de muito desafio, de muito trabalho, mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos colher grandes resultados. É um momento de transformação, nós estamos passando por esse momento de transformação, Karine, e eu não tenho dúvidas nenhuma, pessoal, que nós vamos colher grandes resultados, vamos ganhar muito dinheiro e nós vamos ser muito felizes, vamos atender mais associados. Falando para o associado, tá? A ProAlto, ela está trabalhando focada exclusivamente em ser competitiva, no que se refere a preço, ser acessível para todo mundo, criar novos produtos e novos formatos de contratação para que a gente consiga atender o maior número de pessoas que não têm acesso à proteção do veículo. Essas são as mensagens que eu gostaria de transmitir. Estamos preparados, pessoal, estamos preparados para a regulamentação e tenho certeza, Karina, que nós vamos sair dessa regulamentação mais fortes do que nunca, confiável como sempre, que é um dos nossos slogans aí que a gente usa nos nossos sprints, nos nossos impressos. Leandro, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos muito oportunos sobre a Lei 213 de 2025. Nesse momento de tantas mudanças, é fundamental a gente compartilhar informações para tirar dúvida dos profissionais da área e deixar muito claro qual é o posicionamento da ProAlto diante dessa nova legislação. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Desculpa pelo nervosismo, pessoal. Desculpa, Karine, se eu fiquei nervoso, se às vezes eu me perdi aqui nas palavras, mas eu tentei ser o mais... Eu achei que a nossa prosa claro foi ótima, muito rica e extremamente esclarecedora para todos aí os atores desse segmento, que está passando aí por tantas mudanças e está pedindo, né, esse posicionamento, essas informações. Então, acho que a gente cumpriu muito bem aqui o nosso papel nesse episódio de estreia do nosso podcast. Muito obrigado. Vamos fazer muitos podcasts, vamos trazer outros atores que são de extrema importância para todo o nosso ecossistema. Faço convite para vocês compartilhar, votar, indicar esse podcast. Afinal de contas, vai ser o nosso principal canal de informação, de conteúdo. E espero, Karina, que você esteja aqui com a gente por muitos e muitos e muitos podcasts e por muitos e muitos anos. Estarei, porque o assunto é bom e eu gosto de uma boa prosa. Obrigada, Leandro. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
Este foi o episódio de estreia do ProAutoCast, um novo canal de informação e diálogo da ProAuto com o segmento automotivo. Se você curtiu este episódio, compartilhe com outros profissionais do setor, siga a ProAuto nas redes sociais e fique ligado nos próximos conteúdos. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!